Olá, alunos! Olá, alunas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de economia no programa Aprender e Estudar em Casa. Sou Maria Nascimento Costa, professora de economia do 11º ano. Bem dispostos e preparados para mais uma aula de economia? Com certeza! Então vamos ver o sumário de hoje? Hoje vamos continuar com a unidade 3, a produção de bens e serviços. Vamos ver o ponto 3.2 e o ponto 3.3. Ponto 3.2, produção e processo produtivo, setores de atividade. Ponto 3.3, fatores de produção, noção e classificação. 3.3.1, recursos naturais e 3.3.2, fator trabalho. Vamos começar a ver o que é a produção. E vocês se lembram o que é a produção? Nós já tínhamos visto na unidade 1. A produção é uma atividade econômica. É uma atividade econômica organizada que tem por objetivo produzir bens e serviços para a nossa utilização, para o consumo. Mas para produzir um bem, não se produz de um minuto para o outro. Portanto, tem um processo de produção. Portanto, vamos lá ver primeiro a definição do que é produção e vamos ver o que é o processo produtivo e vamos ver um exemplo do processo produtivo da produção de calçado. Temos aqui que a produção é a atividade econômica socialmente organizada que consiste em obter bens e serviços que se trocam habitualmente no mercado. O processo produtivo é sequência de etapas através das quais as matérias-primas são transformadas em produtos finais. Temos aqui exemplo de processo produtivo de calçado. Quais são as fases do processo do fabrico de calçado? Por exemplo, uma primeira fase temos corte, a segunda fase a pré-costura, a terceira fase a costura, a quarta fase a montagem e a quinta fase o acabamento. Vocês podem consultar, pesquisar um processo produtivo para produzir outros bens aqui em Cabo Verde. Posto isto, vamos ver um conceito que vocês já conhecem do ensino básico. Vou ver se vocês ainda estão a lembrar, que é setores de atividade. O que são setores de atividades? Portanto, é quando nós agrupamos as atividades econômicas de acordo com as suas características comuns. Estão a lembrar? Com certeza. E quais são os setores de atividades que vocês estudaram? Estudaram o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Vamos lá ver então a definição e exemplos de atividades econômicas que se enquadram em cada setor. Nós temos setores de atividade. A definição, conjunto de atividade que apresentam características comuns. Temos os três setores, o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Entende-se como setor primário quando se agrupa as atividades relacionadas com o aproveitamento dos recursos naturais, como, por exemplo, todas as atividades da pesca, da agricultura, da pecuária, da silvicultura, que é a exploração da floresta, e a indústria extrativa enquadra-se dentro do setor primário. Já no setor secundário, agrupa as indústrias transformadoras, quer as indústrias ligeiras, quer as indústrias pesadas. Também faz parte do setor secundário a construção civil,
o fornecimento de água, o fornecimento de gás e o fornecimento de eletricidade. Portanto, essas atividades nós enquadramos dentro do setor secundário. E por último, nós temos o setor terciário, que inclui todas as atividades prestadoras de serviços comercializados ou não comercializados. Exemplos de atividades do setor terciário. Nós temos o comércio, bancos, seguros, transportes, comunicação social, educação, defesa, turismo, justiça, etc. Hoje em dia, principalmente nos países desenvolvidos, existe aquilo que nós chamamos a terciarização da economia. O que significa isso? Terciarização. Vem de que setor? Do setor terciário. Muito bem. Ou seja, o setor terciário está a aumentar, está a ter mais peso no conjunto das atividades econômicas. É isso que nós chamamos de terciarização da economia, principalmente nos países desenvolvidos. Vamos ver então a definição. Nós temos que terciarização da economia designa-se a importância crescente das atividades do setor terciário, que é o setor dos serviços, os serviços comercializáveis e não comercializáveis, no conjunto das atividades econômicas. Nós temos, por exemplo, aqui um gráfico que mostra, nos países desenvolvidos, o peso que o setor terciário está a ter na atividade econômica. Vocês podem ver a vermelho, que tem um peso muito maior, o setor terciário. E depois temos o setor secundário e o setor primário. Por que razão hoje nos países desenvolvidos nós temos poucas pessoas a trabalharem no setor primário? Precisamente por causa da mecanização. Ali as pessoas vão trabalhar na área de serviços. Também as indústrias transformadoras utilizam máquinas. Daí nós temos mais pessoas a trabalharem no setor terciário, principalmente nos países desenvolvidos. Posto isto, vamos passar a outra parte da aula, que é ver o que significa fatores de produção e quais são os fatores de produção que nós temos. Muito simples de definir fatores de produção. Todos os elementos necessários para produzir bens e serviços são fatores de produção. Então vamos ver um exemplo. Numa padaria, por exemplo, quais são os fatores de produção? Nós temos farinha, nós temos o padeiro, nós temos o forno, o gás, a energia elétrica e as bandejas, etc. Ainda nós temos o edifício, tudo isso são fatores de produção. E esses fatores de produção, vocês podem ver que não têm a mesma natureza. Conforme for a natureza, assim nós temos fatores de produção, que são os recursos naturais, nós temos o fator trabalho e o fator capital. Vamos lá ver? Nós temos fatores de produção, está ali a definição, como sendo conjunto de elementos necessários para produzir bens e serviços. São eles os recursos naturais, o fator trabalho e o fator capital. Como recursos naturais, são os elementos da natureza, não é? E esses recursos poderão ser renováveis ou não renováveis. Os renováveis é aqueles que vão se renovar, por isso não vão se esgotar. E os não renováveis são aquilo que vai se esgotar, como por exemplo os combustíveis fósseis. Então vamos lá ver. Os recursos naturais. Nós temos ali o conceito, é o fator de produção constituído pelos elementos da natureza disponíveis em cada sociedade. Recursos naturais poderão ser renováveis e não renováveis.
Entende-se como sendo recursos naturais renováveis quando correspondem à utilização de recursos não esgotáveis, como, por exemplo, a energia solar, a energia eólica, são considerados como sendo recursos naturais renováveis. Os não renováveis correspondem à utilização de recursos que se esgotarão, como, por exemplo, os combustíveis fósseis. Por exemplo, petróleo, gás natural e carvão natural. Agora vamos passar a ver um outro fator. Qual é? Já vimos os recursos naturais. Qual é o outro fator de produção? Qual é? É o fator trabalho. Portanto, entende-se por fator trabalho são os trabalhadores, é a mão de obra, ou seja, é a força física e intelectual que se utiliza para produzir bens e serviços. Nós temos aqui então que o outro fator, que é o fator trabalho, que representa a capacidade humana para trabalhar, que corresponde todo o esforço humano, físico e intelectual. Em economia, entende-se por trabalho, aqui nós estamos a falar do trabalho remunerado e não do trabalho não remunerado. A definição de trabalho em economia é toda atividade física e intelectual realizada pelo ser humano no processo produtivo mediante o pagamento de um salário. Posto isto, nós temos várias classificações do trabalho. Conforme for a natureza do trabalho, a qualificação, nós classificamos o trabalho dando um determinado nome. Por exemplo, existem trabalhos mais simples, existem trabalhos mais complexos. Existem trabalhos que exigem muita reflexão, muita inteligência. Existem outros trabalhos que não é preciso muita inteligência, exige mais o esforço físico. Existe trabalho de direção, que é para dirigir, para organizar, para executar, pôr a mão na massa. Então vamos ver quais são as classificações do trabalho que nós temos. Classificação do trabalho. Podemos classificar o trabalho quanto à natureza, quanto à sua qualificação e quanto ao modo de execução. Quanto à natureza, o trabalho poderá ser simples, o trabalho poderá ser complexo. O trabalho quanto à qualificação poderá ser manual ou intelectual. E quanto ao modo de execução, poderá ser trabalho de invenção, que é o trabalho dos cientistas, de pessoas que estão constantemente a procurar novas formas de fazer um bem, o trabalho de direção, o trabalho de organização e o trabalho de execução, que é pôr a mão na massa, ou seja, executar o trabalho. Posto isto, vamos passar agora a estudar a população de um país, a população total de um país, que são todos os habitantes de um país. Essa população divide-se em população ativa e população inativa, que vocês também já conhecem do ensino básico. Da população total, nós temos a população ativa e a população inativa. Entende-se por população ativa todos aqueles que estão a trabalhar, prestar atenção, que estão a trabalhar ou estando desempregados, mas estão à procura de trabalho. Nós temos, por exemplo, de população ativa, os desempregados, os empregados e os indivíduos que estão a prestar o serviço militar obrigatório. Enquanto que a população inativa são todos aqueles que não estão aptos para trabalhar porque ainda podem não ter a idade de trabalhar como as crianças, os estudantes, como vocês. Mas também os que já trabalharam, que agora já deixaram o mercado de trabalho, os reformados. Portanto, esses são a população inativa. Então, vamos lá ver. A população total.
que são todos os habitantes, nós temos a população ativa mais a população inativa. Como população ativa, entende-se os indivíduos que, num dado momento, exercem ou declaram estar à procura de exercer uma atividade remunerada. São eles os empregados, os desempregados, aqui falta o S, e os indivíduos que cumprem serviço militar, enquanto que a população inativa engloba todos os indivíduos que ainda não estão aptos a exercer uma atividade, bem como aqueles que já deixaram de estar aptos. Exemplo, os reformados, as crianças, as donas de casa, etc. Na sequência da população ativa e da população inativa, nós vamos calcular taxa de atividade, taxa de inatividade e a taxa do desemprego. Muito fácil de definir e de saber a fórmula de calcular. Vamos lá ver, à medida que vamos ver, vou explicar melhor. Nós temos a taxa de atividade, a taxa de inatividade e a taxa do desemprego. Taxa de atividade. Como é que nós calculamos a taxa de atividade? É a população ativa a dividir pela população total. Ou seja, vamos supor que eu tenho população total de 5.000 e que a população ativa é de 2.000 indivíduos. Eu já sei qual é o número de população ativa. O que eu quero, quando eu estou a calcular taxa, eu quero saber esse valor corresponde a que porcentagem do total. Ou seja, temos 5.000 indivíduos, a população total, com uma população ativa de 2.000, eu quero saber, esse 2.000 representa quanto por cento da população total. É só dividir a população ativa pela população total, multiplicando por 100, para encontrar o resultado em porcentagem. Da mesma forma, eu quero saber a taxa de inatividade. Onde que eu vou tirar os inativos? É da população total. Então, eu pego na população inativa, dividir pela população total, multiplicando por 100, eu vou para encontrar o resultado em porcentagem, resultado esse, que é a taxa de inatividade. Vamos supor que eu tenho uma taxa de inatividade de 20%. O que isso significa? Significa que 20% da população total estão inativos. Por último, nós temos a taxa de desemprego. De onde nós tiramos os desempregados? É da população ativa. Por isso, a população ativa fica no denominador. E o número da população desempregada fica no numerador. Multiplicamos sempre por 100 para podermos encontrar o resultado em porcentagem. Posto isto, chegou a hora de fazer o quê? Praticar aquilo que nós vimos na aula de hoje. Preparados? Vamos dar o exercício número 1? Vamos lá. Temos o exercício número 1. A tabela abaixo apresenta dados relativos ao país A em 2020. População total e 500.000 pessoas. População empregada, 250.000 pessoas. E população empregada, 50.000 pessoas. População desempregada, 50.000 pessoas. A pergunta 1.1. Determine a população ativa do país já em 2020. E a pergunta 1.2. Determine a taxa de atividade do país já em 2020 e interprete o resultado.
Já acabaram de fazer? Sim? Eu acho que fizeram bem, mas para isso temos que conferir o resultado. Vamos lá conferir para ver se fizeram bem? A primeira pergunta era para fazer o quê? Para calcular a população ativa. Eu sei que a população ativa e a população, estão a lembrar? E a população empregada, a população desempregada, os indivíduos que estão a prestar serviço militar obrigatório. Como nós não temos os indivíduos a prestar serviço militar, então a população ativa fica o quê? É a população empregada mais a população desempregada. Então temos ali que a população ativa é a população empregada mais a população desempregada. Somando dá 300 mil pessoas. A segunda pergunta é para determinar a taxa de atividade. A taxa de atividade aqui, como é que se calcula? A taxa de atividade, estão a lembrar? É a população inativa sobre a população total. Aqui nós não temos a população inativa, mas podemos calcular, uma vez que temos a população total, já calculamos a população ativa, fica fácil de calcular a população inativa. Vamos corrigir o exercício 1.2, que é para determinar a taxa de atividade. Estão a lembrar como é que se calcula a taxa de atividade? É a população ativa a dividir pela população total. Nós já calculamos a população ativa na linha anterior, é só aproveitar os dados e calcular a taxa de atividade. Assim sendo, nós temos que a taxa de atividade, está ali, vocês têm sempre que colocar a fórmula, é a população ativa sobre a população total vezes 100. A população ativa, 300 mil pessoas e a população total, 500 mil pessoas vezes 100, que dá 60%. Mandei para interpretarem o resultado. Esse resultado aqui, o que é que significa esse valor que nós obtivemos de 60%? Então, este valor significa que 60% da população total do país já em 2020 estava ativa. Fizeram bem o exercício? Com certeza, vocês são bons alunos. Agora, vou passar um pequeno exercício para vocês fazerem em casa. Tudo bem? Então, vamos passar o exercício? Comente a evolução da população ativa no período 2016-2018, tendo em conta a população empregada e desempregada. Esses dados ali eu tirei do site do BCV, do relatório de 2018. Portanto, vocês podem aceder ao site e procurar esses dados se querem ver melhor. Portanto, de acordo com esses dados, vocês vão comentar a evolução da população ativa nesse período, tendo em conta a população empregada e a população desempregada. Pergunta 2. Comente a evolução da distribuição de empregados segundo situação na profissão. Também dados do relatório de 2018, tirados do site do BCV. Vocês podem recorrer e ver esses e outros dados importantes que estão ali. Portanto, de acordo com esses dados, vocês vão fazer um comentário. Se tiverem dúvidas, vocês podem perguntar aos vossos professores de economia, certo? Então, vamos fazer o resumo da aula de hoje. Vocês vão me ajudar a fazer. Na aula de hoje, nós vimos o quê? O que é a produção e o processo produtivo. Vimos o que é setores de atividades e quais são os setores de atividade, que é o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Vimos o que significa fatores de produção, todos os elementos que se utilizam para produzir, elementos esses que vamos dividir em recursos naturais, que podem ser renováveis e não renováveis. Vimos o fator trabalho e o fator capital, que vamos ver na próxima aula.
A seguir, estudamos a população. Diferenciamos a população ativa da população inativa e vimos que, a partir dos dados da população ativa e inativa, podemos calcular as taxas de atividade, de inatividade e a taxa de desemprego. Chegando ao fim de mais uma aula de economia, gostei muito de ter estado convosco. Continuem a estudar e a fazer os exercícios. Conto convosco. Até a próxima aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Fiquem bem!